Dá um jeito, tá? Olá, pessoal da internet. Já estou aqui nos estúdios da Rádio Restauração e Vida. E olha só, ao meu lado, o pastor William, da Igreja do Evangelho Pleno. Hoje, na hora do bate-papo, nós vamos falar sobre um assunto, assim, muito bom, que é transformador, né? Como andam os pensamentos de vocês? Os pensamentos, eles movem a nossa vida, né? Em direção ao negativo, em direção ao positivo, a tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. E a gente vai ter muita notícia, né? O meu querido amigo Pierre Magalhães, jornalista também, assim como eu, já está aqui. Nós vamos estar falando mais sobre essa questão lá da Amazônia, das queimadas. Nós vamos estar falando sobre alguns acontecimentos aqui da semana na cidade de Uberlândia. E agora às 14 horas nós entramos aqui no ar com o programa Jornada Feliz. Eu convido você, internauta, a participar comigo. Você pode enviar a sua pergunta, né, que nós vamos estar aqui respondendo ao vivo. Tá na hora aí? Um minuto aí. Ah, tem um minuto, gente. Então deixa eu apresentar para vocês, pessoal da internet aqui, o pessoal que trabalha aqui comigo. É um programa. Para ir pro ar, gente, depende de muita gente. Tem que ter produção, que é o Carlos Eduardo, que fica aqui na sonoplastia, nos auxiliando com os áudios, os sons. O Pierre, jornalista Pierre Magalhães. Ana Cristina na produção lá no fundo. Conta pro pessoal da internet um pouquinho do que vai ter aqui no programa, Pierre. Boa tarde, pessoal da internet, tudo bem? Bom, meu nome é Pierre Magalhães. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos aí que aconteceram, né? Principalmente em relação às queimadas na Amazônia, a repercussão internacional, a reunião do G7, que já começou hoje, vai discutir um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre a reunião que o prefeito Odelmo teve com o presidente Jair Bolsonaro para apresentar as inovações tecnológicas do município. Enfim, várias informações aí para deixar você muito bem informado. É isso aí, pessoal. Tamo junto e daqui a pouquinho, hora da notícia, hein? Vambora! Está aqui conosco também o pastor William, que veio lá de Tupaciguara para fazer a participação no nosso programa. E hoje a gente vai falar com ele sobre o poder do pensamento, né? O poder do pensamento na nossa vida, atitudes, né? A ligação que tem com a fé, com a imaginação. Não é isso, pastor? Fala um oi aí para os nossos internautas. Boa tarde, eu quero cumprimentar todos e eu quero dizer para você também que nós vamos falar sobre o pensamento. A gente está entrando, gente. Fica aqui com a gente. Programa Jornada Feliz, o seu programa de notícias, debates e bem-estar, com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. É isso aí, está no ar o seu programa Jornada Feliz. E hoje nós ficamos aqui com você até as 15 horas e 30 minutos. Boa tarde, Uberlândia! Boa tarde, Santa Mônica. Boa tarde, Segismundo Pereira. Um grande abraço para os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando através do Facebook, irmã Ângela Cristina. Amém. Gente, e olha só, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante aqui no programa Jornada Feliz. E eu pergunto para você, como andam os seus pensamentos? O que você está pensando e alimentando a sua vida? Né? Você tem alimentado pessimismo, reclamações, ou você tem alimentado os seus pensamentos com fé, com alegria, com gratidão? Hoje nós vamos falar aqui no nosso programa Jornada Feliz sobre o poder do pensamento e a lei da atração. O poder do pensamento, ele é algo, querido ouvinte, né, que é forte, que é poderoso e atua de uma forma muito intensa na nossa vida. E você vai descobrir hoje aqui e aprender que controlar os seus pensamentos é também zelar pela saúde da sua mente. Você vai estar atraindo tudo de bom se você mudar a forma que pensa hoje. Quem vai falar para nós sobre esse assunto e vai estar aqui conosco nos nossos estúdios é a psicanalista e também doutora em saúde coletiva e PhD em psicologia pastoral, a doutora Divina Rita. Né? E já está aqui nos nossos estúdios da Rádio Restauração e Vida também o pastor William, que ele é da Igreja do Evangelho Pleno de Tupaciguara. E ele vai responder para nós aqui, à luz da Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus fala sobre pensamento. Será que é importante eu alinhar meus pensamentos? Né? Será que se eu ficar pensando negativo, isso vai atrair algum mal? Então ele vai nos trazer aqui uma explicação na Palavra de Deus. Um grande abraço para Ângela Cristina, cantora Ângela lá de Capinópolis, que está nos acompanhando. Um grande abraço. E nós vamos ter também, claro, no quadro A Hora da Notícia,
As principais notícias da semana para você se manter informado. Prefeito Odelmo Leão apresenta estudo logístico para presidente Jair Bolsonaro, né? O prefeito Odelmo esteve com o presidente Jair Bolsonaro e a intenção desse projeto que ele apresentou é de melhorar a infraestrutura não só de Uberlândia, mas de toda a região aí por meio de parcerias com o setor privado. Nós vamos detalhar e explicar para você sobre esse encontro que o prefeito Odelmo teve com o presidente Jair Bolsonaro. A Amazônia será discutida no G7. Essa discussão começa nesse sábado na França. Nós sabemos que durante essa semana foi um assunto que andou aí, né, povoando a internet, essa questão das queimadas na Amazônia e inclusive preocupando muito a população brasileira que se manifestou por meio das redes sociais. Então a cúpula do G7 vai se reunir com líderes aí das 7 potências econômicas ali na França, né, nessa segunda-feira, onde vai se reunir ali o presidente Macron da França, o Merkel, Trudeau e Boris Johnson, né? Eles já anunciaram que pretendem falar sobre a situação ambiental no Brasil. Então, gente, a chapa tá esquentando, hein, Pierre? O pessoal vai falar sobre o Brasil no G7, lá na França. Gente, né, assim, eu acredito que nossos políticos têm que ver essa questão da Amazônia realmente. Bolsonaro promete tolerância zero com crime ambiental em fala na TV sobre a Amazônia, né? Ontem, isso aí foi uma declaração que ele fez ao governo estadual ali da Amazônia, onde ele requisitou ali o emprego das forças armadas para combater as queimadas. Então o presidente Jair Bolsonaro mandou um recado aí e nós vamos falar sobre isso. Dia vira noite em São Paulo no cenário apocalipse. Você ouviu falar sobre isso? Né, o pessoal estava até comentando na internet que assim, o céu de São Paulo ficou cinza por conta da poluição, mas não só da poluição das queimadas da Amazônia, que já estava chegando aí na camada de ozônio de São Paulo. Então, assim, sobre esses incêndios, nós vamos estar detalhando e falando mais sobre essa fumaça que esteve aí sendo falada aí no Brasil, né, e inclusive preocupando a população com relação às queimadas na Amazônia e repercutiu lá no ar, no clima do estado de São Paulo também. Então é isso aí, gente, fica com a gente que tem muito assunto bom, tem muita informação para você se manter informado, para que nós venhamos aí ter uma tarde de muita informação, de muita alegria, né? Mas também, gente, uma tarde de muita reflexão. Então, para esse momento de reflexão, vem aí Pensamento da Tarde. Pensamento da Tarde. Então, uma reflexão para a sua semana. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que o seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Então, nosso pensamento da tarde hoje é totalmente ligado aí com o assunto da nossa hora do bate-papo, né? Que você possa estar se esforçando para ter na sua mente sempre pensamentos de otimismo, porque tudo aquilo que você pensar, a felicidade vai depender da sua mente, vai depender daquilo que sai da sua boca, suas palavras. E nós sabemos que a palavra, antes dela sair da nossa boca, ela passa primeiro pela nossa imaginação, pelo nosso pensamento. Então fica essa dica aí para você da semana, para que você tenha uma jornada feliz. Gente, daqui a pouco nós vamos passar para a hora da notícia, mas antes de nós irmos para a hora da notícia, eu não poderia deixar de agradecer que os nossos apoiadores, né, a Igreja Metodista do bairro Tibério, presidida ali pelo nosso grande amigo pastor Manuel. A Igreja Metodista do bairro Tibério está localizada na rua Paris, no número 981, e amanhã, domingo, tem o culto de louvor a Deus. Um grande abraço aos nossos queridos pastores do Compás, Conselho de Pastores de Uberlândia, Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, né, localizada ali na Avenida Teresina, 479, bairro Brasil. Um grande abraço para todos os irmãos dessa igreja que eu amo e estou lá. Né, gente? E hoje vocês não podem perder. Toda Uberlândia está convidado. Vai ter um grande ato de louvor, um ato profético de adoração a partir das 19 horas na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, que é o tributo ao Rei. E também muita ação de graças em gratidão a Deus por tudo que Ele
tem feito. Então você que tem fé, você que quer ter um momento ali de agradecimento, vá ao tributo ao rei às 19 horas, ok? Avenida Teresina, 479, bairro Brasil. O pastor William, que está hoje aqui na rádio conosco, ele vai estar ministrando hoje e amanhã no tributo ao rei. Missionário pastor Francisco Hélio, um grande abraço para esse homem de Deus que nos cedeu esse espaço na rádio. Mas vamos passar, gente, então, para aquele momento muito importante, hora da notícia, momento de informação, um momento também de polêmica, mas a gente tem que falar a verdade, né, gente? Hora da notícia, os destaques da semana. E está chegando aí o meu grande amigo Pierre Magalhães, que veio comentar aqui as notícias de hoje. Pierre, boa tarde! Boa tarde, Liliane. Boa tarde a você, ouvinte da rádio Restauração em Vida, do programa Jornada Feliz. É isso aí, Pierre. Fala pra nós, será que hoje, como é que vai ser esse programa? Vai ser light? Ou será que o pessoal aí de casa pode esperar, assim, algo, assim, o calor aumentar aí e tem polêmica por aí? Como é que vai ser, Pierre, esse momento da hora da notícia? Conta pra nós. Tem muito calor envolvido nesse programa. Ixi, já não basta essa semana aí, porque a rede social esteve empolvorada, revoltada com a situação da Amazônia, mas não é pra menos, né, Pierre? Exatamente. Hoje, literalmente, vai pegar fogo o assunto aqui, né? Vamos falar sobre questão de incêndio, então hoje, literalmente, vai pegar fogo. Vamos repercutir bastante aí essa questão, né? Mas tem jeito de aumentar. Ok. É isso aí. Gente, olha só, então vamos começar, né, a nossa hora da notícia falando aqui sobre um encontro que aconteceu aí essa semana entre o prefeito Odelmo Leão, que é o prefeito aqui da cidade de Uberlândia, onde ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro para apresentar ali um estudo logístico envolvendo aí não só a cidade de Uberlândia, mas buscando algumas melhorias para toda a região. Esse encontro ele aconteceu nesta sexta-feira, dia 23, lá em Brasília, e o prefeito participou de uma reunião ali com o presidente e ele apresentou um estudo logístico desenvolvido nos últimos meses para tentar aí melhorar a infraestrutura da cidade, buscando aí recursos também para o Triângulo Mineiro. E também participaram do encontro a ministra da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e um representante da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. Ô Pierre, qual foi a pauta dessa reunião? Conta aí para nós. Liliane, a pauta dessa reunião ela girou principalmente em torno ali da discussão logística, ferroviária e aérea avançada do Triângulo Mineiro e todo o Brasil Central, né? Porque, né, como todos nós sabemos, aí, Uberlândia é um polo logístico, é uma cidade que está muito bem localizada, né, em relação às outras cidades aí do país, e é uma cidade muito utilizada para escoar a produção vinda do norte e do centro-oeste para os portos do Sudeste, principalmente Porto de Santos. Não, inclusive, Pierre, aqui na cidade de Uberlândia, para quem não conhece, porque o nosso programa, né, alcança até, assim, fora da cidade, porque o pessoal da internet já teve notícia, até o pessoal de Mato Grosso escutando o programa. A cidade de Uberlândia ela ainda é cortada por algumas malhas ferroviárias, né? A região do Custódio Pereira tem aquela linha que funciona, da Vale. Então, assim, ainda funciona bem aqui para transporte de cargas. Exatamente, assim, só para falar um pouco mais sobre isso, Uberlândia ela fica entre Araguari, que tem um entreposto ali da FCA, né, que é a empresa que opera os trens, e Uberaba, que tem um entreposto de grãos da malha rodoviária e ferroviária. Então aqui passa assim a linha férrea e o prefeito ele quis, de certa forma, levar ao presidente algumas propostas em relação a isso, né? Inclusive, outro assunto que foi destacado ali, Liliane, foi a exploração do basalto. Né? Para quem não sabe, o basalto é aquela pedra macaquinha, a pedra que faz as britas, né? E aqui em Uberlândia é um polo de produção de basalto, né? Que na região do Guarani, do Distrito Industrial, nós temos ali algumas pedreiras, né? Que tem um paredão de basalto que é utilizado aí para várias finalidades. Então, assim, o prefeito ele foi levar essa fomentação junto ao presidente da República para conseguir angariar mais recursos ou mesmo até para conseguir angariar até mesmo mais apoio do governo federal nesse sentido, Liliane.
Ok, isso aí, gente. E assim, um outro assunto que nós vamos falar hoje nesse programa, eu acho assim que até nós não teríamos nem como o pessoal deixar de colocar na pauta essa questão da Amazônia, né? Então, assim, acompanhando as redes sociais, pelo Facebook, nós podemos aí constatar e verificar a preocupação do brasileiro, com toda a razão, né, com essas queimadas aí afetando os animais, a fauna, a flora, os bichinhos que não tem culpa nenhuma da ação do homem e que muitas vezes as pessoas pensando só em lucro, né, em produzir, mas sem cuidar da natureza, acaba por destruir. Então é um assunto realmente muito sério essa questão das queimadas na Amazônia. E a Rússia, né, ali que é uma grande economia global, e está recebendo aí o G7, vai estar discutindo com os líderes mundiais essa questão da Amazônia, em uma cúpula que vai reunir 7 potências econômicas, e até nessa segunda-feira, inclusive foram anunciados, né, Pierre, que a discussão principal dessa reunião da cúpula do G7, que reúne aí as 7 potências mundiais, vai ser em torno da questão da Amazônia, porque nós sabemos que a Amazônia é aí o pulmão do mundo. Então, assim, é uma floresta que produz um equilíbrio a nível do mundo, né? Então, assim, inclusive, eu não sei se você já chegou a acompanhar, Pierre, tem um estudo que eu estava lendo essa semana que mostra o seguinte: nessa região da altura, que é o estado de Minas, falando em trópicos, no restante do mundo, se você colocar no mapa mundo uma linha reta, você vai ver que nessa região, seguindo em linha reta, são lugares desertos em outros continentes do mundo. E aqui no Brasil, essa região nossa, a região do Sudeste, não é. Por quê? Por causa da Amazônia. E aí, inclusive, esse estudo estava mostrando que se não existisse a floresta amazônica, essa região nossa, a região Sudeste, seria totalmente deserta, como em linha reta, né, são em outros lugares do mundo, nos continentes. Só pra então gente... é uma questão muito séria, realmente, de fato. Só pra gente falar um pouco mais sobre isso, Liliana, a gente entra efetivamente na pauta, para contextualizar o que você está falando. O deserto do Saara, na África, fica na mesma região dos trópicos que a nossa. Sim, exatamente. O deserto da Austrália fica na mesma região do trópico. Exatamente, isso mesmo, que eu queria dizer. Então, assim, só para você ter uma noção, eu queria... outra coisa importante também, como tem a Cordilheira dos Andes ali, o deserto do Atacama também fica que fica na nossa região, que fica próximo dos trópicos, ou seja, essa parte do país ela é beneficiada sim pela questão da Amazônia, tanto é que aquela nuvem, acho que até os rios aéreos que eles falam, né? Sim. Que é a umidade do ar que vem da Amazônia aqui para a nossa região. Então, assim, só para você ver o tamanho da importância que é. E tanto é importante, tanto seja para o mundo, seja para o Brasil, que o G7 vai discutir aí, além da Amazônia, né, claro, Rússia, economia global, mas o foco principal da reunião é sim a Amazônia. Ela foi convocada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, né? Nossa, é bem jovem de falar, mas é isso mesmo, Emmanuel Macron. E lá em Biarritz, na França, vai acontecer dia segunda. Então, o Macron, a Angela Merkel da Alemanha, Trudeau e do Canadá e o Boris Johnson, que é o representante da União Europeia, já anunciaram que pretende falar sobre a situação ambiental no Brasil, né, principalmente em relação às queimadas, né, que vai começar aí, essa reunião vai começar hoje, já começou hoje, né? E o Macron, ele convocou essa reunião com urgência, porque ele afirma que as queimadas da Amazônia, Liliane, na verdade, é uma crise internacional, né? E o presidente Jair Bolsonaro, ele tem, obviamente, né, se levantado aí contra as falas dele, tem acusado o presidente Emmanuel Macron de intervenção, só que não custa lembrar que a França tem um território ultramarino aqui na região da Amazônia, que é a Guiana Francesa. Então, tipo assim, na verdade, ele também está defendendo ali o seu quintal, né? Então fica uma guerra de interesses ali, Liliane, que a gente tem que ver como é que vai fazer, porque as queimadas realmente não podem acontecer.
Só que o Brasil, né? Está deixando a desejar nessa parte, né, Pierre? Exato. E assim, é algo para nós realmente refletirmos, porque nós, como brasileiros, né, e até mesmo os nossos governantes, não podem deixar que tenha que haver uma intervenção internacional. Porque quando a gente fala em intervenção internacional, nós estamos falando, às vezes, de invasão do nosso território, né? Território do Brasil, porque a Amazônia pertence a nós. Então, assim, tem que haver leis rígidas, mas também mais fiscalização, né? Inclusive, assim, o presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais, estavam se falando muito, porque ele acusou algumas ONGs, que essas ONGs elas estariam recebendo dinheiro no governo anterior, e aí essas ONGs estariam por trás desses incêndios, né? Pessoas mal intencionadas. A gente não sabe porque isso é algo assim que eu acho que independente de partido político tem que ser investigado. Que os responsáveis sejam penalizados, sejam eles quem for. Isso eu acho que é o que cabe ao governo, investigar e punir. Porque não dá mais no Brasil para tolerar crimes ambientais como esse. Né? A Amazônia é uma floresta aí que é um presente para o Brasil, vamos dizer assim, porque através dela o Brasil inteiro tem sido beneficiado, né? Inclusive essa região nossa, a região sudeste. E já que esse é um programa cristão, gente, Deus deixou a natureza para nós cuidarmos, né? Quando Sim. Deus criou o mundo não foi só para o homem, mas colocou ali, criou todos os outros animais e cabe a nós cuidar bem desse planeta. Gênesis 1 fala muito sobre isso, Liliane. Para o homem ir, cuidar e lavrar a terra, ou seja, ele criou sim a natureza, criou a terra, mas para que nós cuidemos dela. E olha o que a gente está fazendo. E assim, depois da convocação do Macron, a primeira-ministra da Alemanha, a Angela Merkel, ela também se manifestou sobre as queimadas na Amazônia, através do seu porta-voz, e ela disse o seguinte: a magnitude dos incêndios é preocupante e ameaça não só o Brasil e os outros países afetados, mas também o mundo inteiro. Os primeiros ministros do Canadá, Justin Trudeau, e do Reino Unido, Boris Johnson, já haviam concordado com Macron em discutir aí esse assunto da Amazônia no G7. E o presidente Jair Bolsonaro, ainda falando sobre a Amazônia, ele prometeu tolerância zero com crime ambiental em fala na TV sobre a Amazônia. Né? E ele ainda ofereceu também ajuda aos governos estaduais da Amazônia Legal do emprego das Forças Armadas para estar aí combatendo os incêndios. Mas, ao meu ver, Pierre, penso que não é só a ajuda no sentido de combater as queimadas. Eu acho que tem que ser trabalhada aí a prevenção para que crimes como este não venham mais a acontecer. Então, precisa haver aí uma fiscalização rígida para que as pessoas pensem duas vezes antes de colocar a floresta abaixo. Liliane, esse é um programa, na essência, o DNA desse programa é a discussão sobre política. E nós não podemos deixar de falar sobre questões políticas, né, num assunto desse que envolve até a questão de um risco iminente de intervenção internacional por meio de... E a gente fala bonito, chique assim, mas intervenção internacional é guerra, né, Pierre? Exatamente. Mas o que acontece? Nós não podemos perder o nosso DNA, que é de falar de política. Então, a crítica que eu faço aqui agora ao governo é que até então ele não havia se posicionado claramente em relação às questões ambientais. Sempre dizia que a Amazônia tinha que ser explorada, que as reservas tinham que ser exploradas, assim, que os índios teriam que ser integrados à sociedade, etc. e tal. Os índios, né, são os maiores defensores da floresta, sabe? A população ribeirinha são os maiores defensores da floresta. Então não pode simplesmente, né, haver uma política de exclusão desse povo e falar que o país, que aquela área lá, ela tem que ser explorada. Não é assim que funciona. Ela tem sim que ser preservada, certo? Tem que haver políticas sim de preservação daquele local e políticas propostas por nós brasileiros. Não é, o incêndio acontece, é normal. Isso aí, todo ano tem incêndio, na época da seca. Não foi, tipo assim, o presidente Jair Bolsonaro que foi lá e pôs fogo, né? Aqui na Amazônia não tem girafa, não tem rinoceronte, igual o pessoal andou pintando aí. Realmente não tem. Vamos discutir a coisa de uma maneira mais séria, né? Não vamos sair pintando o rosto, falar pray for a Amazônia. Cara, o povo não sabe nem como é que funciona aqui no país.
Então a política tem que sair daqui de dentro. A política para a Amazônia tem que ser algo caseiro, tem que ser algo nosso, certo? Então, os governantes ali têm que se conscientizar de que a Amazônia é um presente que Deus deu para a gente, a Amazônia é nossa. Então, nós que sim, que temos que tomar providência a esse respeito. Como? Com fiscalização, coibir as queimadas, coibir o desmatamento, que está aumentando assustadoramente. Não é contestando dado oficial do próprio órgão, do INPE no caso, não é contestando falando que é mentira, não tem isso não. Se está apontando que está havendo desmatamento, tem que ir lá e coibir. Não tem que desmentir quem está falando a verdade não. Esse é o meu ponto de vista, Lidiane. E assim, ainda falando da questão da Amazônia, uma outra notícia também que o pessoal ficou comentando bastante na internet, né? É que o dia virou noite ali em São Paulo, num cenário apocalíptico. Por que envolve a Amazônia, gente? Porque quando a gente fala assim que está tendo muitas queimadas, a qualidade do ar ela é prejudicada, ou seja, é menos oxigênio, né, para a população. Então assim fica um ar mais poluído e os incêndios ali acabaram culminando ali com a elevação das chamas, né, da fumaça se espalhando por todo o Brasil. Então assim, o Brasil é um país muito grande territorialmente e para chegar ao ponto desse, né, vamos dizer assim, a região sudeste está bem distante ali da região amazônica. O que nós ficamos às vezes imaginando é a que ponto chegou, porque assim é muito distante, né? Então assim, a que ponto chegou? E várias imagens circularam aí nas redes sociais vindas de São Paulo, mostrando ali um céu acinzentado, né, com a cidade sufocada ali por uma espessa fumaça preta que escureceu a cidade ali em plena luz do dia. E alguns cidadãos também coletaram água da chuva e identificaram ali uma água completamente preta ali devido ao material particulado das fumaças. Então assim, são imagens preocupantes, né, meu amigo Pierre? Exatamente, menina. E sim, mais preocupante que vem satélites e ainda estão aquelas que estão relacionadas ao nível de monóxido de carbono emitido pelos incêndios, né? É um aumento vertiginoso e perigoso. Então, para quem não sabe, gente, monóxido de carbono é um gás que mata, tá? É um gás que te deixa desacordado, te deixa intoxicado e te mata, tá? Seja você rico, seja você pobre, seja você preto, seja você branco. Se você ficar exposto a esse gás monóxido de carbono durante um bom tempo, ele vai te matar, tá? Então, assim, é muito mais perigoso, Guilherme, é muito mais preocupante do que a gente imagina. E outra, rapidamente aqui, nós estamos falando de São Paulo, que é uma realidade distante que é uma realidade distante das pessoas que moram dentro da região da Amazônia. Mas cidadãos de Porto Velho, Boa Vista, Cuiabá, Belém, relatam que toda vez que há uma queimada mais incisiva na Amazônia, o céu vira noite lá para eles sempre. Então eles já nem se preocupam mais de tão normal que é eles respirarem fumaça, respirarem monóxido de carbono, ver familiares, ver animais morrendo por conta da questão das queimadas. Então esse é um assunto, volto a dizer, Preocupante e sério. Tem que ser tratado com seriedade, tem que ser tratado da maneira como deve ser. Um chefe de Estado ele tem que se portar como tal, certo? Defender os interesses do país e não criar retórica, né? Falando que A ou B está mentindo. Tem que unir forças, graças a Deus, quando eu estava pesquisando sobre essa reportagem, rapidamente aqui, eu li que pela primeira vez em décadas, extrema direita e extrema esquerda, para você saber, PSL, Partido Bolsonaro e PCO, Partido da Causa Operária, concordaram no ponto. Não pode haver intervenção. A solução tem que ser caseira, né? Então, assim, se a extrema direita e se a extrema esquerda, se a extrema direita e a extrema esquerda está se reunindo, irmanados de uma única opinião, é porque a coisa é séria, Liliane. É isso aí. E assim, cabe a nós, cidadãos brasileiros, estar aí também fiscalizando toda essa situação para ver quais vão ser os desdobramentos, porque a Amazônia é nossa, gente. A Amazônia é do Brasil, vamos cuidar desse patrimônio verde que tem aí sido uma bênção, né? Vamos dizer assim, para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Essa natureza linda que nós temos, nós não podemos mais admitir crimes ambientais
contra a Amazônia. É isso aí. E daqui a pouco a gente tem a hora do bate-papo. Já está aqui nos nossos estudos o pastor William da Igreja do Evangelho Pleno. E ele vai estar falando um pouco para nós sobre pensamento negativo, pensamento positivo. Mas antes de ir para a hora do bate-papo, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos apoiadores Clínica VIP Odonto, Kairos Centro Psicológico, né? E lembrar você que dia 31 de agosto já está agendado, marque na sua agenda, é dia da Marcha para Jesus, que vai partir ali em frente ao Mundo da Criança, ali próximo do Parque do Sabiá, né? É onde o pessoal vai estar andando, caminhando em direção ali à Praça Cívica da Prefeitura, onde vão ter várias orações direcionadas, e essa caminhada que finaliza aí com um grande show do cantor Regis Danese, com entrada gratuita. Então, você que tem fé, você que acredita, né, que quer o melhor para a cidade, que você esteja aí participando da Marcha para Jesus dia 31. Então, fica aí o convite, gente. Nós vamos agora com um breve louvor e daqui a pouco a gente volta com a hora do bate-papo. Fique com a gente. Hora da notícia.